O colapso soviético e a crítica década de 90 pegam a Rússia em cheio, quase levando ao seu desmonte. Porém, a nova liderança do jovem e desconhecido Vladimir Putin conseguiu aguentar as ondas de ataques internos e externos e agora irá trabalhar para realocar a Rússia como um ator de peso no cenário internacional. Enquanto isso, na Ásia, a China começa a sentir a pressão dos Estados Unidos. Com o fim da União Soviética, as lideranças do Partido Comunista em Pequim começam a sentir que Washington está agora visando a China e com isso um novo contexto irá se desenrolar. Finalmente chegamos ao episódio final da série Cooperação Estado-Nação e Crime Organizado, uma série que começou mostrando a história de como governos têm se associado com facções criminosas ao longo do tempo, para operações estratégicas desde o início do século XX até os dias atuais. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. A ajuda de vocês é fundamental para que eu possa continuar trazendo conteúdo de geopolítica genuína para vocês. O meu nome é Adriano Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Para a China, o fim da União Soviética não significou necessariamente uma crise existencial do modelo socialista, mas sim uma mudança em sua geopolítica. Seu rival ao norte não era mais uma ameaça direta e nem a sua presença na Ásia Central. A recuperação de Hong Kong em julho de 1997 e a de Macau em dezembro de 1999 ocorreu sem maiores problemas, e a Índia naquele momento não representava qualquer desafio regional significativo, devido principalmente à parceria entre Paquistão e China. Porém, considerando o aspecto orgânico da geopolítica, no qual o crescimento de um poder é a essência desse próprio poder, a saída da União Soviética acabaria empurrando os Estados Unidos e a China a uma colisão em suas áreas de influência geopolítica. Pelo menos duas situações são dignas de menção para ilustrar esse aumento da pressão entre esses dois países. A primeira se dá no bombardeio da embaixada chinesa em Belgrado em maio de 1999, durante a Guerra do Kosovo, por um bombardeiro invisível norte-americano, o B-2. A explicação oficial da OTAN na época foi a de que tal ataque se deu porque houve uma imprecisão geográfica, o que geralmente é rejeitado, uma vez que a embaixada chinesa em Belgrado estava sendo usada, coincidentemente ou não, como estação de transmissão de dados pelo exército iugoslavo, e que o prédio havia sido removido da lista de alvos proibidos pela própria OTAN. No entanto, outra versão levantada por uma fonte de alta patente muito bem conectada durante a pesquisa que realizei nos Estados Unidos indica uma outra possibilidade. Nesta, os destroços do avião norte-americano invisível F-117A, abatido apenas 2 semanas antes, em 27 de março de 1999, estavam sendo mantidos dentro da embaixada chinesa, e a inteligência norte-americana descobriu que oficiais chineses estavam se preparando para levar esses destroços com tecnologia altamente restrita e que até então era a única, de navio para a China, para engenharia reversa. Contudo, apesar da informação ter sido descoberta, o bombardeio foi uma falha estratégica, pois os remanescentes, os destroços do F-117A, já haviam sido despachados dias antes para a China antes do bombardeio, por meio de contrabandistas ligados ao mercado negro iugoslavo ou talvez russo, através de um porto na Romênia. E o segundo evento grave que se deu quando um avião de vigilância dos Estados Unidos se chocou no ar com um caça J-8 das Forças Armadas chinesas, próximo à ilha de Hainan, em abril de 2001. Em geral, tais eventos podem ser vistos como um sinal no aumento da rivalidade e talvez uma iminente guerra entre Estados Unidos e China que frequentemente vinham à tona no início dos anos 2000. Porém, conforme o poder dos Estados Unidos se mexia em direção ao leste e sudeste asiático, um evento iria atrapalhar isso: os ataques terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos, e a consequente guerra ao terror, bem como a Guerra do Iraque em 2003. O planejamento em direção à Ásia teve que ser suspenso e uma nova reorientação estratégico-militar foi moldada por Washington no Oriente Médio e na Ásia Central,
que agora seriam a prioridade norte-americana, fato que acabou dando à China a oportunidade de explorar melhor a sua expansão geopolítica nas áreas ao seu entorno, e também na arena diplomática internacional pelos anos 2000 e 2010. As discussões atuais sobre o uso do crime organizado por parte do governo chinês normalmente focam em dois segmentos. O primeiro, para roubar tecnologias estrangeiras por parte de criminosos virtuais e de facções criminosas, e o segundo, para quebrar movimentos sociais, sobretudo aqueles patrocinados por ONGs estrangeiras que poderiam vir a servir como disfarce para operações clandestinas de países hostis à China. Uma vez que as ONGs possuem acesso relativamente livre a vários países, interagindo diretamente com as populações locais, é lógico assumir que governos podem usar esse método para extração de inteligência e estratégias irregulares dentro da população civil. De acordo com o Serviço de Inteligência e Segurança canadense, o CSIS, cerca de 200 empresas canadenses têm sofrido algum tipo de influência chinesa desde os anos de 1980, por meio de membros das tríades, magnatas e companhias estatais chinesas. Tais companhias agem em diferentes setores, especialmente em bancos e na alta tecnologia para negócios criminais, mas com assistência da inteligência chinesa. Para o CSIS, essa cooperação entre a elite financeira de Hong Kong, as tríades e a inteligência chinesa adicionou uma nova estratégia para o sistema de espionagem, usando grupos e não apenas tecnologia para influenciar também figuras do alto escalão do governo canadense e de países ocidentais. Os serviços providenciados por esses grupos, como tríades em Hong Kong, Macau e outros países no Mar do Sul da China, ou tongs nas comunidades chinesas no exterior, podem incluir o roubo de tecnologia, espionagem, monitoramento de desertores chineses que poderiam organizar movimentos subversivos sem envolver ou colocar em risco diretamente os agentes da inteligência chinesa. E esses laços persistem ainda nos dias de hoje. Isso foi observado durante os protestos dos guarda-chuvas em 2014 em Hong Kong, quando tríades atacavam os manifestantes que criticavam o governo chinês e o seu avanço sobre o sistema eleitoral da cidade de Hong Kong. Esses ataques eram feitos por tríades que haviam sido contratados por oficiais da inteligência chinesa para quebrar os protestos por dentro. Os tríades se infiltravam nos protestos e começavam as brigas, quebrando os movimentos antes que eles enfrentassem a polícia. Assim, evitando a exposição do governo chinês e da polícia de Hong Kong caso houvessem casos de violência. A China assim se configurava como a nação cujo o serviço de espionagem foi um dos mais eficientes em sufocar insurgências internas provocadas por agentes externos, ou em outras palavras, as chamadas revoluções coloridas. Mas na Rússia, a situação também iria se reassentando. A partir de uma perspectiva russa, a perda da guerra no Afeganistão, a perda geopolítica de enormes áreas que se tornaram estados independentes, a vitória chechena em 1996, que poderia se transformar em um efeito dominó que iria levar ao colapso da Rússia, a guerra da Iugoslávia, que dividia esse país em vários países pequenos sem que os russos pudessem fazer nada, exceto assistir, parecia uma série de catástrofes que ameaçariam a própria existência da Rússia como Estado-nação no futuro. Isso sem falar do constante avanço da OTAN em direção ao leste. No entanto, a derrota na Primeira Guerra da Chechênia ensinou importantes lições à Rússia sobre como lidar com grupos irregulares patrocinados por países estrangeiros, não apenas na camada militar, mas também no seu contexto geopolítico inteiro, ao utilizar as formas locais de capital pré-existente para consolidar a sua autoridade em territórios ocupados. Em resumo, a estratégia russa a partir daqui seria utilizar forças que já existiam na região para poder converter a região. No aspecto militar, na Primeira Guerra da Chechênia, os russos falharam pesadamente em efetivamente bloquear Grozny, em especial a partir do sul, o que permitiu a entrada quase ilimitada de reforços a partir da Geórgia. O segundo conflito, por sua vez, começou com 3 vezes mais soldados, focando logo no início em fechar as fronteiras a fim de isolar a Chechênia. O cerco a Grozny dessa vez foi lento e cuidadoso, com bombardeios aéreos e algumas poucas investidas contra alvos prioritários, focando acima de tudo nas lideranças das células chechenas em vez de uma invasão total como no primeiro conflito.
Além disso, dessa vez as tropas eram mais experientes e mais bem equipadas. No aspecto sociopolítico, porém, é onde se deu mais diferente. O Kremlin foi extremamente eficiente em tirar vantagens nas divisões internas dos chechenos e do seu sistema de clãs descentralizados, formando alianças com grupos de chechenos anti-rebeldes que poderiam ser controlados por Moscou. Esses grupos conheciam o território e tinham um capital social com a população local. Como estratégia de longo prazo, isso ajudou também a estabilizar a região, ao fortalecer os seus capitais sociais e econômicos com a nova liderança local. Esta podia ser extraída, na verdade comprada, dos separatistas islâmicos, em especial Ahmad Kadyrov, e mais tarde o seu filho Ramzan Kadyrov, entre outras figuras do crime organizado local, por meio de constantes mesadas e apoio político à sua legitimidade política. Outro exemplo de adaptação russa no uso dessas organizações irregulares e que foi vastamente observada já se dá na utilização de hackers russos que trabalham para o crime organizado e que após algum tempo teriam sido contratados pelo governo russo para invadir sistemas cibernéticos dos Estados Unidos e da Europa, visando agências de segurança ou de alto valor econômico, como bancos e complexos industriais estratégicos. Enquanto alguns deles seriam contratados individualmente como forma de redução da pena, outros seriam contratados de forma direta e em conjunto com seus grupos de hackers. Uma vez que tanto grupos criminosos na Rússia estariam conectados ao crime cibernético, agências de inteligência os veriam como habilidosos e baratos, podendo ser usados no exterior, enquanto se poderia convenientemente negar qualquer envolvimento. Porém, tais parcerias não são só restritas à guerra cibernética, mas também envolvem as extensas conexões secretas que esses grupos podem providenciar ao redor do mundo. Uma de suas atividades mais importantes é a espionagem econômica, que normalmente visa empresas de defesa que desenvolvem tecnologias sensíveis. Com algumas figuras políticas europeias tendo sido intimidadas ou chantageadas por grupos criminosos russos, como a organização criminosa Sonsevskaya Bratva, para agirem em seus países em favor dos interesses do governo russo. A eficiência da Rússia em usar tais grupos irregulares pode ser observada também durante a anexação da Crimeia em 2014 e a Guerra Civil Ucraniana. Como no bem-sucedido caso da Chechênia, Moscou soube utilizar membros do crime organizado russo para estabilizar e controlar a população. Nesse caso em si, o líder da operação teria sido Sergei Aksionov, o primeiro-ministro da República da Crimeia, e visto por várias fontes policiais ao redor do mundo como o chefe do crime organizado da região, que contratou forças paramilitares compostas por criminosos locais para lutar contra revolucionários ucranianos pró-Kiev na península da Crimeia. E aqui é importante deixar claro, com a expansão da guerra para o leste da Ucrânia, ambos os lados, Moscou e Kiev, apelaram para a mesma estratégia. Células criminosas da rede Sonsevskaya e de grupos de Donetsk providenciaram soldados aos separatistas pró-Moscou, enquanto os oligarcas criminosos pró-Kiev supriram milícias locais com homens, dinheiro, armas e suprimento, em alguns casos até mais do que o próprio governo ucraniano em si. Em resumo, o que fica claro é que organizações criminosas, por serem especialistas em uma série de funções como coleta de informações, assassinato, sequestro, roubo, transporte de mercadorias que precisam de discrição, foram e continuam sendo parcerias vitais das várias agências de espionagem ao redor do mundo. Desde Estados Unidos em ligações com a máfia italiana na Segunda Guerra Mundial até as milícias paramilitares envolvidas com tráfico de cocaína e com a CIA, de Stalin jogando legiões de prisioneiros descartáveis contra as defesas nazistas e até a espionagem russa para roubo de tecnologia atual, praticamente todos os países, em algum nível, colaboraram com organizações criminosas em nome da segurança nacional ou dos interesses de Estado. O que nos leva ao questionamento de quanto mais de associações entre governos existiriam com essas organizações secretas e que nunca vieram à tona. O quão obscuro pode ser o Estado que, se por um lado combate o crime organizado, por outro coopera e protege criminosos? Não é uma resposta fácil, se é que há alguma resposta verdadeira.
E com isso terminamos a série Cooperação entre Estado-nação e Crime Organizado, uma geopolítica obscura, que basicamente foi a minha tese de doutorado apresentada em 2017. E que acabei transformando essa minha tese em uma série de vídeos para vocês aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar ele com todo mundo que você conhece. E um mega, hiper, super especial obrigado aos membros do canal, que têm ajudado para que eu continue trazendo conteúdo de geopolítica genuína para vocês. E os membros do canal têm acesso a conteúdo exclusivo para eles. Então, se você tem interesse, vire membro do canal. Obrigado a todos e até a próxima.